Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Amém, glória a Deus. Que noite gostosa, agradável com essa chuvinha. Amém. Sejam todos bem-vindos, que bênção, a igreja está praticamente cheia e muita gente também está assistindo também pela internet. Amém. Hoje nós estamos com um equipamento novo, né? Nós estamos aprimorando ali, nós estamos preparando para que a gente dê um salto. Logo, logo nós estaremos melhorando muito a qualidade das nossas transmissões, inclusive através do YouTube, ok? Que Deus possa nos abençoar, e Ele tem nos abençoado grandemente, amém? Eu quero que você abra a tua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 15, versículo 5. Se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno, porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem falado. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Quando em ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas da terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de toda a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto bate para a sua necessidade. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe as nossas vidas, Senhor Deus, nesta noite. Abençoe a tua palavra, que seja a palavra viva, que seja uma palavra que venha a tocar o coração de cada um de nós, que nós possamos ser transformados por ela, revigorados por ela, cheios da tua graça, Senhor. Que em vez de lágrima, tenhamos alegria em nossos corações, pois o Senhor transforma todas as coisas. Que possamos experimentar do teu bom caminho, o caminho que nos leva à salvação, que nos leva à tua presença. Que possamos nos render cada dia mais diante de ti, Rei dos reis e Senhor dos senhores, reconhecendo que tu és o único Deus e que reinas, Senhor Deus, sobre todas as nações. E que és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o domínio, Deus. Enche este lugar, enche essa casa, esse lar, com a tua presença, Deus. Fala diante das nossas necessidades, daquilo que precisamos, porque precisamos ouvir a tua voz. Assim como diz essa escritura que lemos, o Senhor tem coisas boas para cada um de nós. Somos o teu povo, a tua herança, Senhor. Tu és a nossa herança. Tu és tudo o que precisamos. Traga a vitória aos teus servos, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em dificuldades. Que o Senhor possa trazer socorro, trazer paz, trazer unidade, trazer uma palavra de ânimo em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Uma das coisas que a gente nota é que o povo de Israel é um povo abençoado. É um povo que ele é próspero. E eu estava estudando essas coisas esses dias. O pastor Odete em Ourinhos pregou uma mensagem e que chamou bastante a minha atenção. E eu queria compartilhar com os irmãos um pouco desta mensagem e um pouco daquilo que eu estava meditando e estudando. Porque sei que Deus tem algo novo para nós. Deus tem algo maravilhoso
para que alcancemos. Mas é importante que façamos isso com diligência, façamos isso com o coração voltado diante de Deus. E eu quero falar algumas coisas sobre a nação judaica. A nação judaica corresponde a menos de 1% da população mundial. São apenas 14 milhões de judeus no mundo inteiro, e cerca de metade vivendo fora de Israel. Apesar de ser um povo muito pequeno, 21% dos prêmios Nobel que já foram dados em todos os sentidos, foram dados aos judeus. Olha, compare isso, 1% da população é judia. Mais de 20% dos prêmios, do maior prêmio que o mundo dá, foi para pessoas de Israel, foi para judeus. Se eu não me engano, mais de 10% de toda a riqueza, veja aqui, né? 1% tem a sua população. Mais de 10%, eu não lembro bem exatamente o valor da riqueza do mundo, está nas mãos dos judeus. E aí a gente pergunta, por que essas coisas? Por que está acontecendo? Por que isso acontece com eles? E continuando, mesmo com limitados recursos naturais, o desenvolvimento da agricultura ao longo das últimas décadas fez com que Israel se tornasse amplamente autossuficiente na produção de alimentos e também um dos maiores exportadores de produtos cítricos. Além do mais, o país é reconhecido pela tecnologia de ponta, dessalinização e controle de perdas de água. Outra curiosidade, no final do século XX, havia mais árvores plantadas lá que no início do século. Israel é o primeiro no ranking mundial, per capita em número de artigos científicos e em partes de equipamentos médicos. Veio dessa nação o primeiro aparelho de detecção de câncer de mama isento de radiação e monitorado por computador, bem como a primeira filmagem em forma de cápsula, filmadora em forma de cápsula ingestível que examina o interior do intestino delgado. O diagnóstico de câncer das disfunções digestivas também os tornou como proeminentes nessa área. E nós vimos 5 princípios. Os estudiosos de teologia apontam 5 princípios que fazem desse povo prosperar, um dos mais prósperos do mundo. Todos eles encaixados na Bíblia e conhecidos como sabedoria judaica. Nós vemos ali no texto que nós lemos, fala de que o Senhor faria do povo dele um povo que emprestaria a muitos e de ninguém tomaria emprestado. Eu queria dizer que nós somos o Israel do Senhor. Nós somos enxertados no Israel de Deus, no Israel original, através do casamento entre a igreja e Jesus Cristo. E todas as promessas que estão no Velho Testamento, para o povo, específica para o povo de Israel,
são para nós também. Basta que tomemos posse dessas coisas. Basta que nós reconheçamos que Deus é Deus e obedeçamos as ordens do Senhor, os mandamentos de Deus, e Ele nos fará por cabeça, não por cauda. Mas nós queremos ver esses 5 princípios baseados em Provérbios que fazem de Israel uma nação próspera e diferenciada. E o primeiro princípio está em Provérbios capítulo 22, versículo 29. Vês um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Provérbios 22, 29. Esse provérbio fala de excelência, fazer tudo com excelência, não fazer as coisas de qualquer jeito. Esse é um grande princípio do povo de Israel. Tudo que ele fizer, tudo que eles vão fazer o mais excelente possível. E é um princípio que pode reger a nossa vida. Nós infelizmente fazemos as coisas do jeito que dá. Nós não primamos pela excelência. E Provérbios está dizendo aqui: olha para uma pessoa que faz as coisas por excelência. Olha para um perito. Olha para uma pessoa que trabalha de uma forma exemplar. E você vai ver ele trabalhando para os reis. Olha o que ele está dizendo, olha. Vês um homem perito na sua obra? E quando ele diz perito na sua obra, em tudo. Em todas as coisas. Às vezes achamos que a perícia é somente para os cientistas, ou para aqueles que fazem arte. Não, é no nosso dia a dia, é no nosso trabalho diário, é na nossa casa, é na educação dos filhos, é no nosso diálogo, na nossa conversa, é no nosso trabalho normal. E ele está aqui sendo bem genérico, o Senhor está sendo bem genérico aqui, quando ele diz: vês um homem perito na sua obra, naquilo que ele está fazendo? Perante reis será posto, não entre a plebe. Ou seja, ele vai ser reconhecido. Ele vai ser reconhecido em todos os lugares, por onde ele for. Que nós possamos fazer as coisas por excelência, fazer as coisas o melhor que podemos fazer, e não fazer as coisas meia boca, como diz na nossa gíria. Como muitas pessoas que estão trabalhando dizem: olha, pelo que eles me pagam, eu estou fazendo muito. Não, faça o melhor. Não importa se as pessoas estão olhando ou deixando de olhar. Eu queria dizer a você que você vai ser reconhecido. A igreja vai ser reconhecida quando ela faz as coisas de forma excelente, o melhor. Não é porque os outros fazem relaxadamente, não é porque os outros matam o seu serviço, não é porque os outros no final do dia deixam as coisas desleixadamente. Não é porque você ganha mais ou menos do que os outros que você vai perder esse princípio aqui. Não é pelo que você ganha, mas é um princípio que você tem diante de Deus. E é Deus quem está dizendo aqui em Provérbios: seja perito, seja o melhor naquilo que você faz. Segundo princípio, reputação. O povo judeu prima por ter o nome limpo
na sociedade. No mesmo Provérbios 22, versículo 1 diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Atualmente no Brasil, existem mais de 25 milhões de pessoas que estão devendo, que estão inadimplentes. E aqui ele diz que é importante o nome, preservar o nome, o teu nome, o nome da tua família, aquilo que você diz, aquilo que você fala, aquilo que você se compromete. É muito importante entendermos isso. Você quer prosperar? Você quer ser abençoado por Deus? Zele do teu nome. E nós temos o maior exemplo de zelar pelo nome, que é o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo é poderoso. Ele é respeitado nos céus e na terra. E o Senhor diz, na sua palavra: tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Por quê? Porque o nome dEle está sobre todo nome. E o nosso nome, como é que está sendo? Será que nós temos preservado o nosso nome? E quando nós não preservamos o nosso nome, nós prejudicamos a nossa própria família. Quando nós não zelamos pelo nosso nome, nós prejudicamos até a nossa própria igreja. E pior, nós envergonhamos o nome de Jesus Cristo. Quantas vezes nós temos ouvido pessoas dizendo: olha, eu não vendo para crente, porque não paga. Quantas vezes já ouvi isso? Pessoas dizendo: olha, eu não emprego crente, porque não trabalha bem. Vocês sabem, vocês veem o que nós estamos perdendo muitas vezes quando nós não temos um nome. Quantas vezes, eu estava meditando nessa palavra, por quantas vezes nós vendemos o nosso nome? Por uma vontade, um desejo de ter uma coisa que não era o momento, mas mesmo assim compramos, mesmo assim nos comprometemos. Quantas vezes nós vendemos o nosso nome porque estamos perdendo dinheiro naquele negócio? Por exemplo, fazemos um contrato, fazemos um acordo e não cumprimos o acordo. Por quê? Porque estamos perdendo. A palavra do Senhor diz aqui em Provérbios 22, no versículo 1, diz: mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado do que a prata e o ouro. Às vezes, para ter um lucro, ou para não ter prejuízo, nós queimamos o nosso nome. Mas o judeu não faz isso. Por quê? Porque é um dos princípios que ele segue. Para que ele prospere, para que ele vá à frente. Eu estava pesquisando também, estava vendo uma mensagem de um outro judeu falando sobre prosperidade.
E eu queria enriquecer um pouco mais aquilo que nós estamos fazendo aqui com aquilo que eu anotei dessa mensagem. Ele diz o seguinte: primeiro, que a primeira coisa, uma das coisas, ele não é evangélico, mas ele está dando alguns exemplos, algumas coisas, por que o povo judeu é próspero. Primeira coisa, desejo constante de aprender. Desejo constante de aprender, de conhecer, de ter experiência. Ele não entra no negócio sem que ele tenha experiência. E ele está sempre querendo aprender. Nós muitas vezes achamos que sabemos tudo e não queremos mais aprender, não temos tempo para ouvir as pessoas, para ver a experiência das pessoas. Queremos muitas vezes dar a experiência em vez de parar de escutar e ouvir. Felizes somos nós que hoje estamos aqui abrindo nosso coração e nossos ouvidos para ouvir experiências e aprender. Aquele que aprende, ele tem como ensinar. Mas aquele que acha que sabe tudo, já não tem mais nada para ensinar. E vai continuar da forma que está. Nós precisamos continuar aprendendo, aprendendo, aprendendo. Outra coisa, seja empreendedor. Ele diz, seja empreendedor, sonhe, tenha o seu negócio. Você quer crescer? Faça com que o seu negócio prospere. Ele diz que quando a gente trabalha numa empresa, por mais que nós façamos, nós vamos ser limitados. Porque por melhor que seja o nosso salário, nós vamos dar mais lucro para a empresa do que o que nós estamos ganhando. Então seja um empreendedor. Mesmo que você trabalhe, faça alguma coisa também por fora. Empreenda. Terceira coisa, guarde dinheiro. Guarde dinheiro. Ele diz que por maior que seja o seu salário, por maior que seja o seu padrão de vida, se você não guardar dinheiro, você nunca vai prosperar. Você vai ficar amarrado, preso. Então guarde dinheiro, tenha uma poupança, tenha um dinheiro aplicado. Nunca deixe de ter, por maior ou por menor que seja, aquilo que você ganha. Guarde. Pastor Marcos Quintiliano, na última mensagem que ele falou sobre prosperidade também, ele falou de que a gente tinha que guardar pelo menos 10%, é isso, Marcos? Pelo menos 10% daquilo que a gente ganha precisava ser guardado todo mês, para que você possa crescer. Porque se você não tiver um dinheiro guardado, você nunca vai crescer. Você sempre vai depender dos outros. Em quarto lugar, que ele diz, faça o seu melhor, que é aquilo que nós estávamos falando também aqui. Faça o seu melhor, por mais simples que seja. Se é um café que você está fazendo, faça o melhor café. Não faça de qualquer forma, mas faça o melhor. Se você trabalha de porteiro, faça o melhor. Seja o melhor. Se você trabalha no mercado, se é empacotador, se você é um repositor, faça o melhor. Porque logo você vai prosperar, logo você vai ocupar um cargo melhor, porque as pessoas estão olhando.
Estão vendo você. E mesmo que as pessoas não estejam vendo, você de repente fala assim, olha, na minha firma, ninguém, na minha empresa, ninguém olha, ninguém percebe, a gente faz o melhor. Mude de empresa. Vai em outro lugar, trabalhe, você vai fazer o melhor em outro lugar e você vai ser abençoado. Em quinto lugar, ele diz daquilo que nós falamos aqui, da leitura que nós fizemos, que o judeu, ele é unido, ele ajuda, ele socorre. E muitas vezes nós brasileiros somos muito individualistas. Nós não nos unimos, não ajudamos aquele que está com dificuldade, com problemas. Mas os judeus não, eles se ajudam mutuamente. Sexto, seja humilde. Eu estou lendo um livro sobre humildade, e o escritor que fala, olha, que dificuldade é começar ou dizer para alguém que você vai escrever um livro sobre humildade. Você vai falar sobre humildade. Mas essa humildade que ele está dizendo aqui é bem específica. A humildade de gostar de ser repreendido, de gostar de ser corrigido. O brasileiro é muito cheio de mimimizinhos. Não me toques. E esse homem, esse judeu diz o seguinte, que as pessoas que têm alguma coisa a oferecer para você, alguma palavra, um ensino, ele não vai ficar escolhendo palavras para ensinar você. Ele não vai querer escolher o momento para te corrigir. Às vezes nós somos muito cheios de coisas e não queremos ser repreendidos na frente dos outros. Ou nós queremos que as pessoas falem com mais um jeito. Não é bem assim muitas vezes. E as pessoas que têm algo para nos dar, elas vão falar na hora, no momento. Elas não vão esperar mais para frente, porque pode ser que perca a oportunidade. Nós podemos perder a oportunidade de crescer quando nós somos assim. Quando nós não somos humildes para ouvir, para sermos corrigidos, para sermos ensinados. Só nós perdemos muito com isso, com esse sentimentalismo. Tem gente que quando ele é corrigido na empresa, ele diz, vou mudar de emprego, vou pedir demissão, vou pedir as contas. Onde já se viu me corrigir na frente dos outros? Para de ser bobo, para de ser cheio de coisas. Às vezes, eu estava meditando nessas coisas, muitas vezes nós pais, nós ensinamos nossos filhos a serem melindrosos. Na própria escola, onde professores mais rígidos queriam nos ensinar certas coisas, mas usavam assim, às vezes de palavras duras, e nós não gostávamos. E muitas vezes os pais hoje em dia são cheios de coisa, né? Não pode falar assim, não pode agir desse jeito. Ensine o seu filho a gostar de ser repreendido, de ser corrigido, de ser instruído. E em sétimo lugar, zele pela sua reputação, zele pelo teu nome. Como é que é o teu nome? Pense nisso.
Como é o teu nome na praça? No comércio? Nas instituições públicas? O que as pessoas pensam de você? Você tem zelado pelo teu nome? Não se esqueça de que o teu nome vale mais do que ouro e prata, vale mais do que riquezas. Por isso zele pela tua reputação. Outro dia eu falei aqui de um exemplo de um pai que levou o filho ou a filha no cinema. Só que o seu filho era muito pequenininho, pequeno para a idade dele, nem parecia que ele tinha uma idade maior. E quando ele foi comprar o ingresso, ele comprou 2 adultos. E a pessoa que estava vendendo o ingresso falou assim: mas o seu filho é adulto? Ele é adulto, ele já é maior de 18 anos. Mas se você falasse que queria uma inteira e uma meia, eu ia vender, nem ia falar nada, ninguém ia ficar sabendo disso. E ele falou assim: ele saberia daquilo que eu fiz. Será que nós temos zelado assim do nosso nome diante dessa sociedade, diante dos nossos filhos, diante dos nossos irmãos? Ou será que nosso nome para nós mesmos não tem valor algum? A gente troca por qualquer coisa, por uma meia entrada, se for necessário, de um cinema ou de um teatro. Desde que a gente leve vantagem, para que serve o nome? Para que serve o bom nome? Mas voltando, agora na mensagem. A terceira coisa, também está em Provérbios, no capítulo 15, versículo 22. Diz assim: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselhos há bom êxito. Os judeus buscam orientação e são abertos ao aconselhamento, ou seja, para eles escolher bem os projetos e os conselheiros é fundamental para o sucesso pessoal. Nós muitas vezes não queremos ouvir. Nós não queremos ouvir conselheiros. Nós não queremos ouvir pessoas que falam o que devem ser dito. E aí nos damos muito mal muitas vezes. Fracassamos demais. O Brasil é um dos países que mais se empreende, mais se abrem empresas. Só que é o que mais fecha empresas também. E em quarto lugar, um coração ensinável. Pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Diz o texto de Provérbios, capítulo 13, versículo 18. O judeu acredita que a disciplina é necessária e aqueles que dizem verdades precisam estar bem perto de nós. Precisamos aprender muito com a palavra de Deus, com o ensino do Senhor. E em quinto lugar, gratidão e generosidade. O judeu acredita que Deus providencia determinados padrões a diferentes pessoas, mas doam o excedente. Com as doações generosas que fazem, eles ajudam a construir grandes universidades e projetos. Certamente esses princípios explicam apenas em parte o sucesso dos judeus, mas ainda assim, se aplicados às nossas vidas, nos dariam vitórias
nos fariam prosperar mais e mais. A palavra de Deus diz que é dando que se recebe. Nós temos dificuldade em trazer o dízimo à casa do Senhor, a ofertar com a generosidade, a trazer as primícias na casa do Senhor. Como é que vamos prosperar assim? Se nem na obra de Deus a gente se esmera. Outro dia eu estava falando que nós estava meditando, estava estudando sobre essa questão das primícias. Os judeus são tão meticulosos que quando ele planta uma árvore frutífera, os primeiros frutos ele amarra com uma fitinha vermelha, para que quando eles estiverem maduros, ele saiba quais são os primeiros frutos, porque eles vão dedicar ao Senhor, eles vão consagrar ao Senhor. E às vezes nós, quando recebemos o nosso salário, nós deixamos por último. Aquilo que sobra, nós vamos dedicar ao Senhor. Como é que vamos prosperar assim? Em Israel, o dízimo já é recolhido quando ele recebe o salário. O governo já recebe o dízimo e encaminha para as igrejas. E nós? Será que temos seguido esses 5 princípios? Que eu vou dizer novamente, para que eu e você analisemos em quantos deles nós estamos enquadrados. Excelência naquilo que a gente faz, reputação dos nossos nomes, abertura para receber conselhos, coração ensinável, gratidão e generosidade. Como é que nós temos sido? Como é que vamos querer prosperar se não obedecemos à voz de Deus, os conselhos do Senhor? Quero orar nesse instante por todos aqueles que querem ser abençoados pelo Senhor. E se em algum ponto desses que nós dissemos aqui, você tem falhado, reconsidere, pense, como tem sido a tua atitude. Às vezes você foi ensinado assim, desde pequenininho, mas se você reconhece que tem falhado, tem agido de alguma forma errada, segundo o Provérbios, segundo a palavra de Deus, reconsidere agora, seja ensinável, deixe que o Senhor te ensine a ser abençoado e andar nos caminhos do Senhor, e serás abençoado e bendito em tudo que você fizer, no campo ou na cidade, no início e no final. Será bendito na sua casa, no seu trabalho, na igreja, na sua família, na rua, em todo lugar. A bênção do Senhor te alcançará, correrá atrás de ti, e você será abençoado em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos, se você quiser dobrar o teu joelho e meditar nessa palavra que você ouviu hoje, que nós ouvimos hoje. Medite, peça ao Senhor que te ensine a ser abençoado em todos os sentidos. Teu nome, tua casa, teu trabalho, teu ministério, em todos os momentos da tua vida. Você só vai crescer, você só vai ir para frente
e não vai retroceder em nada. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos por todos aqueles que ouviram essa mensagem. Que essa palavra seja como estímulo para que nós louvemos e glorifiquemos mais a Ti. Que a nossa vida, que o nosso viver possa cantar louvores a Ti, Senhor. Que a nossa alma se renda diante de Ti e reconheça que os Teus caminhos são perfeitos. E que se estamos falhando em algumas dessas coisas, precisamos pedir perdão diante de Ti e nos consertar. Que possamos fazer as coisas por excelência, não importando o que os outros pensam, não importando se ganhamos mais ou menos, mas que o nosso trabalho seja feito por excelência. Que eu possa ser tomado por um perito naquilo que eu faço, no meu executar, no meu trabalhar, no meu dia a dia, na minha casa, no meu trabalho, na rua, no cuidado na família. Que o meu nome, que o nosso nome, Senhor Deus, seja motivo de honra a Ti e glória ao Teu nome, porque carregamos o nome do Senhor junto ao nosso nome. Nós não somos órfãos, mas temos um Pai, qual o nome está sobre todo o nome, a quem devemos honrar e glorificar. Que sejamos abertos para receber conselhos, para sermos corrigidos, que não sejamos melindrosos, ao ponto de nos afastarmos daqueles que têm a nos dar uma palavra de crescimento, de amadurecimento. Que nossos corações sejam ensináveis, que sejamos prontos a ouvir e tardios em falar. Que tenhamos um coração grato e generoso, que possamos retribuir, Senhor Deus, aqueles que têm nos ajudado, aqueles que têm nos mentorado, que possamos ajudar aqueles que estão com necessidades, com dificuldades, que sejamos pessoas unidas numa só fé, num só coração, num só espírito, em uma só esperança. Que sejamos conhecidos pela nossa unidade, pois uma casa dividida não prospera. Que possamos amar e perdoar. Perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos prejudicam. Amar o mais fraco, o mais frágil. Amar a todos aqueles que são chamados filhos de Deus. E também amar aquele que é perdido, que está perdido, que precisa da palavra que transforma, do sopro de vida que vem em Cristo Jesus, da riqueza que recebemos de graça, que possamos dar de graça
também. Trata com a tua igreja, que nós sejamos, como diz a tua palavra, cabeça e não cauda, que possamos emprestar a muitos e de ninguém tomar emprestado, porque temos em abundância. Como o Senhor diz: façai prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus e vos dar maior abastança. Chega de miséria, chega de viver com escassez, pois eu proclamo em nome de Jesus Cristo que seremos abençoados em tudo que fizermos. Tudo que colocarmos as nossas mãos prosperará, pois a bênção do Senhor, a bênção de Abraão, Isaque e Jacó está sobre cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Aleluia.